Olá, gente, sejam muito bem-vindos em mais um devocional Passeio na Vinha com o pastor Carlos McCord. Este livro abençoado que nós temos, e eu tenho certeza que se você não adquiriu, você pode adquirir. Tem aqui embaixo um link para que você possa acessar e adquirir o seu material, tá bom? Eu sou o Dinei Moraes, estou aqui no Vale do Paraíba, em São José dos Campos, faço parte do Instituto Jesus Cristo. E eu tenho a certeza de que hoje, neste momento, você já está focado, pronto para mais um devocional. E eu tenho certeza que esses devocionais, eles vêm falando ao seu coração ao longo dos dias. E hoje não será diferente. Deus continuará nos abençoando. Então, mantenha o foco em Cristo, abra o teu coração para ouvir aquilo que Deus tem para nós. Hoje é o dia 6 de abril e o tema é Sem Saída. Eu quero aqui só fazer uma pergunta para você. Você já se sentiu sem saída em algum momento? E aí, o que você acha? Então vamos então ao texto de Mateus 10:31, que diz assim: Não tenham medo, vocês valem mais do que muito pardais. O texto diz assim: Quase todas as manhãs tomo café junto com a minha esposa Pam. É um momento gostoso e, muitas vezes, um tempo em que Deus fala conosco. Moramos no nono andar de um apartamento e temos uma linda vista das montanhas que ficam perto da nossa cidade. Também temos muitos pássaros que voam perto da janela do nosso apartamento. Um dia, um pequeno pássaro entrou no apartamento pela janela e voou direto para um espelho que fica perto da nossa mesa de jantar, onde eu e Pam estávamos tomando café. O pássaro bateu no espelho e foi parar perto da janela. Ele estava vivo, mas completamente chocado e desorientado. Quando ele não fez nenhuma tentativa de voar, eu cheguei perto para tentar ajudá-lo. Pensei que ele ficaria com medo de mim e se machucaria mais tentando escapar. Ele não se mexeu. Então, peguei-o em minhas mãos e soltei-o pela janela, e ele voou livremente. Pensei nos versículos em Mateus 10, 29 a 31, que diz: Não se vendem dois pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Aprendi uma lição valiosa com o pequeno pássaro. Quando entro num lugar sem saber como sair e acabo batendo fortemente contra uma ilusão do mundo que me atraiu, eu devo ficar bem quieto e parado, porque Deus, que sempre vê tudo, logo vai me buscar e colocar de volta no lugar certo. Não senti nenhum desejo de punir ou julgar o pequeno pássaro que entrou no meu apartamento. Só queria ajudá-lo. Acho que Deus sente o mesmo quando me vê errando e sofrendo as consequências. Essa é a frase que encerra o nosso devocional e eu quero repetir para você. Acho que Deus sente o mesmo quando me vê errando e sofrendo as consequências. Lindo esse devocional e muitas vezes nós estamos sem saída. E muitas vezes o medo nos afronta, o medo nos toma de uma forma muito ruim e faz com que a gente fique paralisado. E muitas vezes a vida cristã também passa por momentos de desorientação, situações que entramos por escolha, por ilusões ou até mesmo por circunstâncias e não conseguimos enxergar a saída. Mas eu quero aqui dar uma boa notícia para você, mesmo diante desse cenário que você pode se encontrar, Deus não perde o controle nem o cuidado da sua vida. Então, vamos entender aqui que nem todo ou nem toda confusão
é abandono, mas muitas vezes oportunidade de encontro. Muitas vezes em situações ou confusões que muitas vezes nós deparamos e ficamos sem saída, eu tenho a certeza de que Deus nunca desamparou a gente. Ele nunca deixou para trás, mas ele nos ajuda em todo o tempo. Há momentos em que nós vemos presos em ambientes que não compreendemos, colidindo com expectativas ou ilusões. Mas olha só, Deus nos vê, nos conhece e permanece presente. O silêncio diante de Deus pode ser mais poderoso do que o desespero. E é um erro que a gente comete, natural. Muitas vezes nós chegamos diante de Deus e começamos a derramar tudo aquilo que nós queremos falar para Deus de uma forma que talvez Deus fale assim, mas não quero que você fale, eu quero que você fique em silêncio, porque eu vou falar e você precisa ouvir a minha voz. Olha só que coisa interessante. É, Quando nós cessamos a ansiedade ou nos aquietamos, damos espaço para a ação preciosa de Deus. E é isso que nós estamos hoje entendendo nesse devocional. O coração de Deus nunca nos condena, mas é um Deus que tem um coração que nos restaura. Ele sempre quer a nossa restauração. Aquele pássaro que entrou naquele apartamento, muitas vezes a gente tem a sensação de que queremos julgar, mas por que, que entrou aqui? Poderia ter passado reto, por que, que ele entrou aqui? Essa é a nossa tendência de julgamento. Mas muitas vezes a gente julga e a gente vai ajudar em algum momento. Mas Deus, ele se aproxima de nós com a intenção de nos levantar, de nos restaurar, de nos conduzir a uma base forte e firme, solidificada em Cristo Jesus. Então, Deus vê o que nós não vemos e Deus faz o que nós não podemos fazer. Quero concluir aqui com esse seguinte pensamento. Quando parecer não haver mais nenhuma saída, talvez o caminho não seja correr, mas confiar. Não seja se desesperar, mas exercitar a fé. Muitas vezes não significa discutir, mas falar com Deus. E muitas vezes não é necessário brigar, mas descansar em Deus. Porque Ele tem sempre a saída, mesmo nos maiores erros que nós cometemos. Deus sempre vai mostrar uma saída. Eu quero deixar para você aqui uma pergunta para reflexão. Você tem tentado sair sozinho de alguma situação? Ou tem se arrependido e ficado quietinho para ser conduzido por Deus? Eu quero dizer para você que esse devocional falou muito ao meu coração, porque muitas vezes eu vejo situações sem saída e Deus mostra que Ele tem o controle de tudo. E eu tenho valor tanto, tanto para Ele quanto um pássaro que está voando pelo céu. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Eu quero orar com você neste momento. Senhor, muitas vezes nós nos encontramos sem saída. O temo, o medo, Senhor, toma todo o nosso ser ao ponto de nós ficarmos paralisados. Muitas vezes, Senhor, nós nos vemos em situações que nós não encontramos nem condições de respirar direito devido à ansiedade, à frustração, os problemas, as dificuldades, mas o Senhor nos ajuda em todo o tempo. É o Senhor que nos conduz. E neste devocional o Senhor ensina para nós que nós devemos nos aquietar, porque toda saída vem da parte do Senhor. Senhor, nós queremos entregar o controle da nossa vida ao Senhor e queremos pedir para que o Senhor venha fazer com que a nossa vida seja controlada pelo Senhor. Não quero gerenciar mais nada e eu quero entregar tudo ao Senhor. Me ajude, ó Deus, a confiar no Senhor e a saber que em Ti nós temos a saída para todas as coisas. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar você.
Se você gostou, deixa um like, compartilhe com alguém. Aqui embaixo você vai ver alguns links e você pode também se inscrever e também seguir o Instituto Jesus Cristo. Tá bom? Deus abençoe, até amanhã, fique com Deus e nos vemos em breve, em nome de Jesus.